Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro. Eu também fui incumbido dessa tarefa, desse desafio de falar um pouco do histórico do Observatório sem ter vivido esse momento. Mas, assim, só para dar uma contextualizada de forma bem rápida, para a gente se concentrar nas partes mais importantes desse nosso evento. Bom, o workshop, a gênese dele acabou surgindo lá em 2013, exatamente no segundo workshop geral do CCST. No contexto das discussões do segundo workshop geral em 2013, identificou-se a necessidade de um espaço para debater temas de forma mais transversal e dar algum tipo de resposta institucional para questões que fossem maiores do que as próprias linhas de pesquisa. Em 2014, ele de fato foi implementado com a sua primeira gestão, por assim dizer, a primeira comissão que toca o observatório foi definida, ele começou suas atividades. Inicialmente, o observatório tinha por objetivo explorar informações ou pesquisas produzidas no âmbito do CCST, em particular, e do INPE, em geral, para o desenvolvimento de um conjunto de informações ou um boletim eletrônico organizado em torno de temas atuais de grande relevância para a sociedade, proposto em reuniões de pautas periódicas. Então, a ideia inicial era que a gente tivesse um espaço para debater alguns temas transversais, mais complexos, e que isso pudesse, de fato, a gente conseguisse fazer essa interface entre a ciência produzida no centro e no INPE e a sociedade de uma forma geral. Em 2015, ele ganha uma nova leitura interna. A ideia geral agora em 2015, a partir de 2015, é de produzir análises integradas. Então, não é mais de facilitar, é de produzir também análises integradas a partir de temas, sintetizando um pouco do conhecimento interno produzido no CCST. O observatório, a gente tem uma página do observatório, tem um link lá no nosso site do CCST. A gente tem dois grandes objetivos principais. Um é promover discussões, diagnósticos e síntese sobre temas ambientais nacionais e globais, de gestão territorial, capitaneando, sempre que pertinente, resultados de pesquisas do CCST e do INPE. E outro objetivo é realizar estudos com foco em problemas específicos relacionados aos temas acima, sempre que houver interesse ou solicitação conforme conjuntura nacional e internacional. Bom, o observatório, como vocês puderam perceber, é um espaço ainda muito novo, né? Então ele está em processo, está em constante construção e aprimoramento. A nossa atual gestão do seu corpo interno iniciou no final do ano passado. Então a gente está ainda nas primeiras reuniões e o nosso primeiro desafio dessa nova gestão foi exatamente a organização desse nosso evento. Eu queria passar aqui para um tema que eu acho bem interessante, que é o diagnóstico a partir dos formulários que a gente encaminhou para todos os pesquisadores, os alunos, os colaboradores do CCST, pedindo informações sobre projetos realizados. Então, nós recebemos 85 formulários. 25 de pesquisadores, 24 de alunos, 5 de pós-doutorandos, 25 de bolsistas e 6 de terceirizados. A gente não cobriu os 100% dos colaboradores do INPE, mas a gente tem um universo importante aqui, dá para a gente ter um retrato interessante do que está acontecendo aqui internamente. Esses 85 formulários, eles se desdobram em 132 projetos. 84 projetos de pesquisa, e aí o projeto de pesquisa a gente está tratando como se fosse projeto capitaneado por pesquisadores e tecnologistas do CCST, 23 projetos de doutorado, 4 projetos de pós-doc, 1 jovem pesquisador, 18 projetos relacionados a bolsas e 2 projetos de extensão, divulgação ou comunicação em geral. Olhando especificamente para os projetos de pesquisa, a gente identifica que aproximadamente 64,3% desses projetos têm coordenação interna do próprio CCST, são coordenados por pesquisadores do próprio CCST, uma parte menor coordenado por outras instituições de pesquisa brasileira e algumas por instituições internacionais de pesquisa. E a gente tem uma subdivisão aqui das fontes de pesquisa que esses projetos tomam recursos. Então, a grande maioria dos projetos são, de fato, possuem recursos ligados à FAPESP, CNPq, e aí a gente tem uma miríade de outras fontes de recursos externos. A gente quer colocar todas essas informações disponíveis no site ou do CCST ou do Observatório, a gente ainda não tomou essa decisão, né, para que todos possam consultar
e ter essa dimensão. Bom, a gente, através do conjunto de projetos que a gente recebeu, a gente somou todos os abstracts de todos os projetos recebidos, a gente fez uma grande nuvem de palavras para a gente identificar aquilo que é mais forte, as palavras que se repetem mais quando a gente olha para todos os projetos. E a gente tem um cenário bem interessante aqui, né? A gente tem temas de várias áreas, palavras que representam especificamente um ou outro projeto, mas de uma forma geral a gente tem um contexto bem amplo do que acontece aqui, e essa nuvem eu acho que ela dá uma ideia bem clara de toda a complexidade e de fato do tema que a gente está discutindo aqui nesse evento, que é a transversalidade. Isso está expresso, inclusive, nos nossos projetos. Eu vou passar meio rápido aqui para a gente não perder muito tempo, mas isso daqui está exposto lá fora também, então a gente vai ter a oportunidade de retomar nesse debate. Bom, quando a gente fala nos 3 eixos temáticos daqui do CCST, olhando para os 182 projetos, a gente verificou que 27 desses projetos se identificavam exclusivamente como sistema de observação, 15 como modelagem e 9 como diagnóstico de cenários, isso puramente. E a gente tem projetos nas outras interfaces, né? Então, observação mais modelagem 33, modelagem e diagnóstico 12, observação e diagnósticos 16 e outros 11 projetos que se identificam nas 3 linhas temáticas e ainda outros 6 que não se identificaram em nenhuma das linhas ou deixaram em branco ou simplesmente apagaram esse campo do formulário. Bom, o que a gente identifica olhando essa questão dos eixos é que de fato ainda existe muita dúvida e muita confusão sobre o que esses eixos de fato representam e como que a gente pode se perceber dentro desses eixos. Então, a partir do que a gente levantou, a gente já tem um subsídio importante para o debate aqui no nosso workshop. E a gente, a partir também dos projetos recebidos, a gente traçou as redes de colaboração. Então, não é a rede total do CCST, é a rede que é representada por os projetos recebidos. Nessa rede de colaboração, a gente tem como o maior colaborador, aqui não são instituições, são pessoas, são colaboradores, pessoas físicas. Tá? Então, a gente tem colaboradores de instituições internacionais, brasileiras, de outras coordenadorias do INPE, instituições de pesquisa brasileiras, instituições governamentais. E aqui depois a gente abre em cada uma dessas caixinhas. E aqui a gente tem um grande mapa, uma grande rede de colaboração do CCST. É uma rede que tem 137 nós, quer dizer, uma rede total baseada nos projetos recebidos, que existem 137 indivíduos nessa rede. A gente tem 788 relações entre esses indivíduos nessas redes. Às vezes as relações se repetem, né? Então indivíduo por indivíduo pode ter mais de uma relação. E a gente tem uma rede de grau médio 3.2, quer dizer, o grau médio de relação é 3.2, com áreas mais conectadas e outras menos conectadas. De uma forma geral, a gente tem uma rede densa e uma rede muito bem conectada. A gente não tem pontos nós isolados. Então, a rede toda está bem conectada. Logicamente que a gente tem alguns hubs mais fortes, que centralizam o maior número de colaborações, e outros que têm poucas conexões, mas de uma forma geral está tudo muito bem conectado. Essa rede, a gente não colocou aqui o nome individual de todo mundo, porque senão ia ficar com uma imagem muito poluída, mas lá fora no hall a gente deixou esse arquivo aberto para cada um que tiver interesse clicar lá no seu nome e ver sua posição na rede, ou tentar identificar e brincar um pouquinho lá com o que está acontecendo. Em relação ao CCST com outras coordenadorias do INPE, essa aqui é a nossa rede de colaboração interna do INPE. Então, uma colaboração muito forte com o CPTEC, com a nossa própria pós-graduação, o OBT, FUNCAT e aí outras menos importantes, mas, com menos colaboração. Com instituições brasileiras, a gente tem um destaque grande para a USP, é a maior parte das colaborações, e o CEMADEM. Em terceiro lugar, a Embrapa. Mas aí também temos uma série de outras instituições. Da mesma forma, aqui agrupado em instituições, mas lá fora, se vocês tiverem interesse, a gente pode olhar individualmente, olhar pesquisador por pesquisador. E as parcerias internacionais. Então a gente tem parcerias com 24 países, são 61 instituições e 85 colaboradores. A grande maioria com Estados Unidos e Inglaterra.
Então essa daqui é o grande quadro de colaboração que a gente conseguiu receber dos projetos. O que a gente gostaria agora é que desse momento para frente a gente mantivesse essa estrutura de coleta de dados periódica para que a gente possa continuar alimentando isso e ver como é que isso se transforma de ano para ano, para tentar monitorar um pouco essa questão de como que o CCST se coloca em relação às suas redes de colaboração. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Viviane, que ela vai falar um pouco sobre os nossos usuários. Obrigado.